Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre empreendedorismo e cooperativismo. Queremos trazer para você no consultório o que é empreender, o que é estar com pessoas que falam sobre isso. Hoje aqui nós temos 3 pessoas de renome, né, no assunto: o Dr. Vladimir Polim Pacheco Júnior, presidente da União de Campinas, Dr. José Luiz Sintra Junqueira, presidente da Holding São Leopoldo Mandique, e Dr. José Luiz Alves, à distância, que é nosso presidente da União Odonto Brasil e das alianças internacionais também. Né? Sejam todos bem-vindos. Vamos tocar uma conversa aqui hoje descontraída, né, sobre o assunto e colocando o dentista no cenário, né? Só que nós já saímos ganhando. Tem 2 Zé Luiz contra vocês aqui. Dá empate, pelo menos. Já dá empate. 2 Zé Luiz é vezes 2, é 4. 2. Vamos lá, vamos falar. Legal, vamos falar. Vamos começar perguntando do Borim, né? Borim, para começar a entender o cooperativismo no consultório odontológico, como você começou, né? Quando que foi isso e o que isso te impulsionou na carreira? Muito bem, André. Obrigado, viu, pelo convite. Obrigado por estar tão acompanhado de pessoas tão ilustres aqui, que chega a ser até uma honra, né? Apesar do Zé estar virtual, a gente até combinou de tentar jogar um truco, mas não dá para o Zé pegar as cartas virtualmente, né, Zé? É isso aí. Bom, enfim, a minha carreira, quando eu sou filho de dentista, minha mãe é dentista, meu pai era administrador. Então, eu sempre tive essa inclinação na vida, né, profissional, claro, admirando minha mãe, a odontologia, e vendo meu pai, que era funcionário do Banco do Brasil, e ver como ele lidava com a questão administrativa. Eu sempre tive essa questão dentro de mim. E ao longo do tempo, eu escolhi fazer odontologia, né, para ter essa independência mesmo, como desenvolvimento profissional, e já pensando um dia em tentar encontrar uma forma de trazer um pouco a administração para dentro do consultório, que eu via que a minha mãe tinha muita dificuldade nesse ponto. E ao longo do tempo eu fui fazendo, fiz odontologia já com esse olhar. Logo que me formei, eu já fui fazer um curso de pós-graduação em saúde coletiva na própria Universidade de São Leopoldo Mandique, que eu sou filho também aqui do professor Zé Luiz. E fiz MBA em gestão de saúde, onde eu pude conhecer a parte empresarial. E essa situação acabou me abrindo portas dentro do cooperativismo, onde eu tive a possibilidade de estar participando dentro do Conselho Fiscal da nossa sociedade cooperativa. E encontrei um bom caminho para fazer esse desenvolvimento e estruturação do meu consultório, onde eu usei ferramentas que eu tinha de gestão ao longo do tempo, aprendendo na universidade, né, e também nos cursos de gestão, vários que eu acabei fazendo, e encontrei dentro do olhar do cooperativismo a possibilidade de desenvolver meu consultório. No final, ao longo do tempo, a minha carreira foi sendo cada vez mais exigida pelo cooperativismo, que realmente, além de apaixonante, desenvolve demais, né, a nossa profissão. E eu fui podendo contribuir e fui crescendo. Assumi um cargo de diretor de relações cooperativas dentro da cooperativa, depois a parte comercial, onde a gente teve a possibilidade de ampliar enormemente nossos vínculos e números de vidas, e tive a oportunidade, a honra de hoje estar como presidente da União Odonto Campinas. Então, basicamente, eu encontrei dentro do cooperativismo a forma de desenvolver o meu próprio consultório, a minha carreira, e hoje eu posso estar contribuindo quase que integralmente para a cooperativa. Muito bacana, né? E essa questão da gestão, da administração, é fundamental, né, para o consultório odontológico. E você, José Luiz, como você começou essa história com a Uniodonto? Como que foi esse namoro, né? Rapaz, é assim, eu sou bem mais velho que vocês, quase 3 meses mais velho que vocês. Há muito tempo atrás, eu trabalhava fazendo cirurgia no Hospital Casa de Saúde de Campinas. E eu era recém-formado. Eu fiquei no hospital desde o meu 2º ano de faculdade. Meu tio era cirurgião, fazia cirurgia bucomaxilo. E eu via que os médicos sabiam ganhar dinheiro. Os médicos se enturmavam, presidentes, né? Se enturmavam e um conversava com o outro sobre as Unimedes,
Não, porque eu passei um paciente para você e o radiologista também ganhar. Eu falei, cara, esse negócio deve ser bom para dentista também. E aí surgiu o médico, um otorrino chamado Dr. Queiroz. Ele apresentou uma possibilidade de montar a cooperativa Uniodonto em Campinas. Por alguma razão, ele participava dos esquemas de cooperativismo do Brasil. Bom, ele até me perguntou, eu era moleque, né? Você não quer chamar uma molecada mais nova para participar, para começar? Eu falei, posso, né? Mas eu tinha 8 empregos, não tinha tempo de falar com ninguém. Mas ele trouxe aquilo, os outros dentistas que estavam lá, William Salomão, Renato Poleto, gostaram da ideia, meu tio gostou da ideia, e daí apareceu o livro para a gente assinar. E eu, com muito prazer, iria ser o primeiro. Quando o doutor Renato Poleto tomou da minha mão, eu era moleque daqui, e assinou. E aí eu sou o segundo, eu sou o número 2 da Uniodonto de Campinas, por subtração do momento e por obediência à hierarquia. Então, aí começamos o movimento de trabalhar em cooperativa, porque eu entendo que trabalhar em cooperativa é trabalhar cooperando nas trocas clínicas e cooperando nas trocas também comerciais, por que não? Não só eu como cooperado posso ter garantias e posso ter vantagens sobre como comprar meu material, como também eu posso ter vantagens de como trabalhar para você ou para o Zé. Enfim, nós podemos trocar as nossas potencialidades entre nós, deixando que, de uma forma aí sim corporativa, todos nós ganhemos não só financeiramente, mas como tempo e como competência de jogo, de trabalho, de academismo. E com isso eu cresci nessa forma. Eu tenho hoje a clínica de radiologia, de raio-x, e que talvez seja a primeira clínica de radiologia da Uniodonto Campinas, talvez uma das primeiras do Brasil que foi credenciada. Até nem era meu nome que era, né? E a gente fazia bastante radiografia. Era muita radiografia, porque era uma clínica, né? E então a gente começou a evoluir e como prestador de serviço de radiologia, que eu sou para o colega, é impressionante como funciona a parte corporativa da cooperativa. É muito, muito positivo. Quando lá atrás, o meu ímpeto de fazer era estar junto de um time. E é exatamente isso que eu sinto hoje, que todos nós da Uniodonto estamos juntos no mesmo time. Para tudo. Exatamente. E em benefício do paciente. Então, a cooperativa vai procurar comercialmente grupos de pacientes para que nós possamos atender. Isso é bom para nós, é bom para a cooperativa, que a cooperativa, na verdade, somos nós, né? Acho que eu falei muito, desculpa. Imagina. Mas eu me animo com o tema. É um tema gostoso, que é uma sensação de pertencimento, né? Acho que é essa a situação do cooperado, né? Eu gostaria até de estar presente nessa época, mas eu não era nascido ainda, então eu não pude cantar. Mas é por isso que é muito rico ouvir a história, né? Mas, José Alves, deixa eu perguntar para você que está aí um pouquinho mais longe, né? Em Jabuticabal, aí a alguns quilômetros daqui. Mas, para começar a entender um pouquinho o cooperativismo na odontologia, quantos nós somos, né? Aonde começou? Foi uma atitude empreendedora da primeira Uniodonto? Porque Campinas ela veio um pouquinho depois da primeira Uniodonto, né? Da fundação. Como que é essa história do cooperativismo no Brasil? Você que é o nosso presidente que une todas as Uniodontos. Legal. Bom, primeiro agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E falando de cooperativismo, né? Falando de Uniodonto, que é uma coisa que quase a gente não faz, né? Mas que com certeza é um prazer muito grande participar de tudo isso e poder, junto com todos os cooperados do Sistema Uniodonto, ajudar a construir essa história, né? De uma parte dela, né? O Sistema Uniodonto nasceu em 72, na cidade de Santos.
As informações que a gente tem são de que a Unimed tinha um contrato com uma empresa. A Unimed nasce 5 anos antes que o Sistema Uniodonto. A primeira Unimed nasce 5 anos antes da primeira Uniodonto, também em Santos. E eles tinham um contrato com uma empresa para atendimento médico, e essa empresa provocou o pessoal da Unimed com relação ao atendimento odontológico. E eles se aproximaram, o presidente à época da Unimed era amigo de um dentista que já falecido, o Dr. Dalton Nunes, procurou o Dalton, e o Dalton falou: não, vamos montar uma cooperativa assim. E montaram a primeira cooperativa Uniodonto em Santos. Na mesma época, com diferença de 1 mês e pouco, ocorre alguma coisa semelhante a isso no Rio Grande do Sul, e aí a gente tem também a criação da Uniodonto de Lajeado, que é a Uniodonto Vales do Taquari e Rio Pardo, hoje. Então, a gente considera as duas Uniodontos como fundadoras do sistema, né? Uma diferença muito pequena. Elas não se falavam entre si, né? Nós demoramos alguns anos ainda para que a gente pudesse se organizar e criar um sistema, e aí sim, com uma marca única, que não acontecia antes também, né? Elas tinham nomes diferentes. E aí houve essa união e a criação do sistema. A Uniodonto de Campinas, ela entrou logo depois e ajudou nesse processo de criação da marca única, do sistema e tudo mais. E a partir de lá, o sistema Uniodonto tem se desenvolvido constantemente, né? Passamos por um processo anterior à regulação, anterior ao ano 2000, onde a gente tinha um número de cooperativas maior do que a gente tem hoje. Depois da regulação, houve uma redução, incorporações, fusões entre cooperativas por conta da carga de rotinas e de exigências da agência, né? Então, se potencializaram, se unindo, criando forças. E hoje a gente tem 117 cooperativas no sistema, no Brasil inteiro, em todos os estados, nós estamos presentes. Aproximadamente 22 mil cirurgiões dentistas, e atendemos aproximadamente também 3,5 milhões de beneficiários em todo o país. É isso. Hoje o sistema Uniodonto é isso aí. E eu tenho, assim, vocês falando de como vocês entraram, né? A minha história também não é muito diferente da de vocês, né? Um grupo na minha cidade foi provocado para que criasse uma cooperativa. Nós criamos uma equipe para desenvolver, conhecer um pouco, e naquela época esse grupo me escolheu como primeiro presidente. Eu acabei entrando, depois fui para o Conselho da Federação Paulista, presidente da Paulista, e depois acabei desembocando na Uniodonto do Brasil. Mas tem sido um período de muitos desafios, mas também de muita alegria, porque o sistema cooperativo é um promotor de mudança social, de desenvolvimento humano, de consciência, de conhecimento. Então, eu sou verdadeiramente apaixonado pelo cooperativismo e me sinto muito feliz de poder participar de alguma forma dessa história tão gloriosa, né? E tão grande do sistema Uniodonto dentro do cooperativismo brasileiro. E você tomou até alguns rumos internacionais também, né? Em relação a formar uma parte desse cooperativismo entre as Américas, para fora. Como que é essa história tem transcorrido nos dias de hoje? Porque o cooperativismo não é só no Brasil, né? Apesar de ser muito forte aqui, né? Não, o cooperativismo é uma fortaleza no mundo. Se nós pegarmos hoje as 300 maiores cooperativas do mundo, e se a gente unir essas cooperativas, elas seriam a 8ª economia do mundo. Então, assim, uma coisa que eu, até fugindo um pouquinho da sua pergunta, que eu vou responder já, mas uma coisa que me motiva muito no cooperativismo, que eu acho que é uma das grandes fortalezas do cooperativismo, é isso, é poder englobar grandes estruturas e englobar pequenas estruturas também. Uma vez o Márcio, que é presidente da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, ele estava me falando que num dia ele foi em Novo Hamburgo fazer uma aula inaugural
de um curso, um MBA de operadores para operadores da Bolsa de Chicago, para exportação de sapato e tudo mais, cooperativos, né? Então ele foi fazer o lançamento da aula inaugural desse MBA. Ele pega um avião e vai para o Amapá, no outro dia, fazer a aula inaugural de um curso de alfabetização de uma cooperativa extrativista. Então, assim, o cooperativismo abarca todas as possibilidades, né? Grandes conglomerados, grandes cooperativas, e aquelas cooperativas pequenas, daquelas pessoas que têm falta de uma série de recursos básicos para que a gente possa viver bem, né? Então, isso é muito estimulante. Com relação à minha participação internacional, há uns 10 anos atrás, aproximadamente, eu fui convidado pelo Américo Tume, que é um cooperativista de São Paulo, e ele era representante do Brasil numa organização internacional que chama ACI, Aliança Cooperativa Internacional. A Aliança Cooperativa Internacional foi criada em 1885 e representa as cooperativas no mundo. E hoje ela tem uma estrutura que é formada por uma central mundial, que tem base em Bruxelas, né? E tem 4 regionais, tem Ásia-Pacífico, África, Europa e Américas. Cada uma dessas estruturas tem uma diretoria, presidente, vice-presidentes, conselhos e etc. Eu hoje faço parte, eu sou o primeiro vice-presidente da CI Américas. E nasceu tudo com o Américo Tume num convite para que a gente se associasse à CI e que que o Brasil tivesse uma representação maior nesse organismo. E eu acabei entrando, fiquei como vice, como suplente do conselho do Dr. Eudes Aquino, que à época era presidente da Unimed do Brasil. Depois, com a saída do Dr. Eudes, eu passei para efetivo e depois passei para primeiro vice. Mas, assim, é uma honra muito grande poder, porque lá na verdade, eu acabo representando o cooperativismo brasileiro, não só o Uniodonto, né? Então, acabo representando os outros ramos. E eu tenho uma oportunidade única de conhecer a força do cooperativismo. Sérgio, é só uma coisa para eu não me alongar muito aqui. Mas grandes países, a gente não tem ideia, né? Grandes países europeus, o próprio Estados Unidos, a participação cooperativa no PIB ultrapassa 40%, 50%. E a gente não sabe disso, né? Parece que quando a gente fala de cooperativa, a gente está falando de uma coisa acanhada, pequenininha, mas o cooperativismo é isso, ele é transformador, né? Então, mais um motivo para eu cada vez mais ficar apaixonado por ele, né? Porque eu tenho tido oportunidade de conhecer as transformações que ele é capaz de fazer, né? Onde ele se solidifica, o que ele pode trazer para as pessoas é imensurável. Uma coisa legal é que a Uniodonto é a união, né? E a união faz a força. O resultado é a força que se obtém das trocas. Isso aí que é importante. Doutor Zé, até aproveitando essa colocação e o doutor Zé Alves também, recentemente a gente teve uma discussão terrível que poderia prejudicar os dentistas e a formação, que era a ideia de fazer cursos online, né, Zé, dentro, e o que é uma coisa completa, é uma aberração para quem vive a odontologia de forma que é artesanal, ela é mãos de artesão e você tem que desenvolver isso. E naquela época, aquela oportunidade, numa convenção nacional da Uniodonto, nós tivemos a oportunidade de usar essa força do cooperativismo para também unir a formação de ideia e de conceito para os próprios dirigentes. E a gente pôde manifestar isso de forma pública. E foi fundamental. Eu estive na reunião, uma reunião pública, né, que esteve em Brasília, do Conselho Federal de Odontologia, uma reunião aberta, e com a participação do Ministério da Educação. E como eu sou muito atrevido, né, depois de uma certa idade a gente fica atrevido, né? Se liga um botãozinho, botãozinho do tanto faz, né? E falamos bastante lá. E a presença das cooperativas, da cooperativa da Uniodonto, também foi avalista, foi importante. A gente falou claramente que tem certas profissões que o ensino à distância não pode
atingir da forma substitutiva. Porque, claro, nós estamos aqui conversando com ele em Jaboticabal. E isso é possível. Eu posso ter uma aula de de algum professor de Londres, como eu tenho na Faculdade de São Leopoldo Mandica, enfim. Mas não é substitutiva, que era a ideia inicial. É uma forma de somar. Exatamente. Né? Inclusive, mesmo hoje, venho de uma reunião que continua tratando esse assunto. Porque o poder do dinheiro, que é o dinheiro antiético, né? É grande. Eles continuam querendo fazer fisioterapia, farmácia, odontologia à distância. Para logo fazer medicina à distância. Então, essa barreira ética aqui é muito mais do que a barreira profissional que a gente tem que ser. É uma barreira ética. A gente tem que defender para que os pacientes do futuro não sejam alvo de profissionais mal formados, né? Já não é assim no mundo, não é boa a formação. O Brasil, na minha modesta opinião, é a melhor formação odontológica do mundo, tá? Mas você vai para alguns países da Europa, você percebe nitidamente falhas na formação. Agora, você substitui que já não está bom por uma coisa à distância, muito, muito perigoso. A gente... desculpa. Pois não. Eu fico ouvindo vocês falarem, a gente, à época também, conversamos com o CFO também, conversamos com muita gente, né? É uma preocupação muito grande. Eu acho que a saúde, de uma forma geral, não só a odontologia, passa por um momento, uma necessidade de se reavaliar, né? Reavaliar modelos remuneratórios, reavaliar modelo assistencial, né? E no momento onde a gente está procurando formas de melhorar a qualidade do serviço, da assistência e dar acesso a isso, a gente falar numa tentativa dessa, né, de transformar a odontologia à distância, realmente é uma questão extremamente delicada para a gente, né? E isso leva, né, a gente a pensar em termos administrativos, né? Porque como que um profissional com uma qualidade não tão adequada, né, vai conseguir lidar no dia a dia com o consultório e vai pertencer a uma cooperativa ou a algum sistema, né, de união. E nisso é o que a gente tem que entender, qual que é a verdadeira função, né, do cooperativismo, né, Borim? E como que a Uniodonto aqui em Campinas, as outras Uniodontos co-irmãs podem trabalhar junto e podem se inserir nesse mercado. É interessante olhar esse prisma, porque a gente tem... vamos fazer um desenho. O Brasil é um país que é pobre, né? Em desenvolvimento, com sérias dificuldades, mas com alta relevância de capacitação educacional, vista o que acontece com a odontologia. Eu acho que isso foi um leque muito grande que se abriu, porque a gente tem bons profissionais e cria oportunidades de trabalho a esses profissionais. Vamos imaginar que 50% da nossa população, 100 milhões de habitantes, mais ou menos, seria economicamente ativa, poderiam estar a um consultório odontológico pagando o profissional o seu atendimento. A Uniodonto, no caso, o plano odontológico, ela permite que parte dessa população que não pode estar no consultório tenha acesso ao dentista. Ela cria oportunidade de atendimento num nicho onde, claro, parte das pessoas que têm planos podem estar no consultório, poderiam pagar, mas a maioria não poderia, porque são benefícios que as empresas dão aos seus... Que com uma característica positiva. O mesmo bom profissional que atende um paciente particular, que está lá fazendo o seu tratamento de forma particular, esse mesmo profissional está atendendo a pessoa desse nicho que você disse da mesma forma. E essa é uma democracia, uma socialização acadêmica e tecnológica que alcança os que mais precisam e traz qualidade para esses nichos, que são nichos que trabalham, que são as empresas que contratam. Tá? São nichos que trabalham, nichos que produzem. E essa é uma função, assim,
paralela da Uniodonto, que eu acho sensacional. Social. Ela tem essa possibilidade e cria isso que gera retorno ao profissional dentro do consultório. Imagina um paciente que vem através da cooperativa, mas algum parente dele não é. E esse profissional vai poder também, através de um paciente que veio pela Uniodonto, também estender o seu trabalho profissional e se ele for bem desenvolvido e treinado na academia, ele vai poder difundir isso aos outros pacientes que vão vir por intermédio dessa pessoa. Uma coisa, por exemplo, que eu penso até agora como cooperado, né? Que a gente faz as radiografias lá no IRO, né? É que muitas vezes, outros ditos planos de saúde, eles dão uma remuneração para a classe odontológica ridícula. E assim, exorbitantemente ridícula. E a cooperativa, a Uniodonto, ela faz o meio termo do real e do possível para o mercado em equilíbrio que nós acabamos de falar. E essa é a vantagem ética que a Uniodonto dá para o cooperado. Oferecer o real, o possível que o mercado tem para oferecer. Acrescento também, a gente nesse ponto aí, eu acho isso que vocês estão falando assim, extremamente importante. Se a gente pegar o sistema Uniodonto hoje, com os nossos 3,5 milhões aproximadamente de beneficiários, nós realizamos em torno de 2 milhões de procedimentos mês, aproximadamente, nossos 22 mil cirurgiões dentistas. E aí, mas quando a gente olha para a população, e vocês têm razão, quer dizer, dar acesso a uma odontologia de qualidade, né, com atendimento justo para as duas partes, para o beneficiário e para o dentista também, né, essa valorização para que ele tenha condição de trabalhar melhor e ofertar um serviço melhor. Mas mesmo assim, a gente está falando numa odontologia suplementar que tem 30 e poucos milhões de beneficiários em odontologia, para uma população de mais de 200 milhões. Então, a gente tem muito a crescer ainda. A gente precisa encontrar os caminhos de abrir espaço para acolher essas pessoas que ainda não conseguem ou não conseguiram estar dentro desse mercado e dentro dessa condição de atendimento, vamos dizer assim, né? Eu creio que esse seja um dos grandes desafios nossos agora, de encontrar esses mecanismos que possam nos dar essa condição de trazer um número maior de pessoas para dentro desse mercado que é tão importante para nós e para eles também. Fazendo acrescentando sobre esse assunto, além de tudo, doutor, a gente também fornece materiais, dá condição ao profissional de ter acesso a uma estrutura e materiais de primeira linha através da nossa dental, para que ele possa também exercer sua profissão com mais qualidade também, a valores mais coerentes com que a cooperativa pode proporcionar para ele, né? Isso também... Eu queria aproveitar esse bate-papo nosso aqui para também tocar num tema muito importante nos dias de hoje, que talvez o dentista ainda não tenha enxergado no consultório, né, que é o ESG, né, que é a questão de governança, a questão de diversidade e do ambiente, né? Por quê? Porque quando a gente fala de cooperativismo, empreendedorismo, a gente tem que também incentivar, e isso já é uma formação nata da cooperativa, né, o ESG, né? Então nós precisamos mostrar para o dentista os caminhos que isso vão tomar daqui para frente, porque eu tenho certeza que na São Leopoldo você faz isso, que em Jabuticabal, que em Campinas, mas e no consultório, né? Como que nós podemos trazer isso para a realidade? O dentista foi o primeiro que fez, aboliu o amálgama. Exatamente. O dentista foi o que falou, olha, agora não mais. Existem até pessoas que gostam, mas foi o que tomou o profissional que falou, não, agora não. Isso não, porque falam que, então tá, então vamos tirar. Mas esse respeito ao ambiente se dá, e se dá naturalmente para o profissional da área odontológica que usa luvas e que mantém a esterilização. E o mais importante,
que eu vejo muito facilmente, a divisão da distribuição do seu lixo dividido. Então, são coisas pequenas, mas que trazem exatamente esse tipo de atenção. Isso é um pouco de resultado de uma palavra que incomoda muito, chamada gestão. Gestão é você entender, principalmente nós que não somos os mais magrinhos da mesa aqui, né, Neferino? Nós gostamos de feijoada, né? Imagina uma feijoada. Nós dois olhamos a feijoada, falando, feijoada. Mas quando a gente fala de gestão, nós temos que entender que essa feijoada é formada por cada feijão. Então a gente tem que entender cada feijão, como ele chegou ali, que tratamento ele teve, que tratamento ele terá, como ele pode trazer sabor àquela feijoada em turma quando está com os outros feijãozinhos. Então, a gestão é a alma do futuro do profissional liberal. E enquanto o profissional liberal não entender que vive no mundo capitalista, que a gente vive, até a Rússia é capitalista. Não tem como negar isso. Depois que a Rússia é capitalista, depois que Cuba tem uma... Bom, China é super capitalista. Cuba tem algumas tendências capitalistas, nós aqui, tadinhos, somos muito mais ainda. Então, nós temos obrigados a seguir certas regras de comportamento comercial. E para que a gente aprenda essas regras, a gestão é muito importante. Hoje nós não podemos ser penalizados. É pecado a gente errar na gestão. E a gestão no consultório odontológico vai desde a compra do material até a utilização do instrumental, o investimento em aprendizado, que é fundamental, o investimento em tecnologia, que é fundamental, mas mais que isso, é saber tomar conta daquilo que você é profissionalmente. Não é só contabilmente, ganhei tanto, gastei tanto, não. O que você é profissionalmente. E dentro do que você é, você tem que saber, entre aspas, vender isso para o mercado que é composto de pessoas, que essas pessoas poderão ter acesso a você como um profissional. Então, essa gestão é uma coisa extremamente importante e acho que todo mundo deveria parar para pensar e aprender. Porque nós, profissionais da área de saúde, não temos muito cuidado de aprender gestão. Eu, particularmente, fui obrigado a fazer isso e eu aprendi pagando o MBA mais caro do mundo, que é errando, né? Exatamente. Errei e acabei aprendendo. Né? Hoje meu filho sabe muito mais que eu e me ensina, né? Ele fez FGV, ele ainda me bate com chicote todo dia. Mas eu acho que nós temos que trazer, e a Uniodonto ela é o canal para ajudar isso daí. Com cursos, com treinamento, com uma forma de levar isso de um jeito livre, leve para o profissional, com um conceito simples, porque nós também temos dificuldade de entender conceitos mais complexos de gestão, nós, profissionais da área de saúde. E nós, dentistas, somos melhores que os médicos, o médico não entende nada. Tá? Nós ainda entendemos porque nós estamos mais perto do cliente ali. Tá? Então, eu acho que é muito importante seguir nesse caminho. E essa é uma depois de uma dica que fica à disposição sempre da Uniodonto. Tá? Temos parcerias para isso. Temos parcerias. Bom, eu diria que isso não são nem gotas de sabedoria. Como a gente falou de feijão, são grãos de sabedoria, né? Então, mas eu até acrescentando um pouquinho, e até colocando em primeira mão aqui, nós temos esse olhar, sabe, doutor? E a gente praticamos hoje a governança, implantamos compliance dentro da cooperativa, dentro da Uniodonto. Isso é muito trabalhoso, porque é uma dificuldade de você desenvolver políticas de ação e o estabelecimento da governança, que é a forma da gestão agir. Isso, a gente trouxe isso e a gente está estendendo isso até, acho que a gente vai poder ter a parceria da São Leopoldo, na implantação da governança clínica, estender isso ao dentista, fazer com que ele também tenha a possibilidade de olhar a gestão do seu consultório através de um olhar da cooperativa e com a parte técnica e educacional da São Leopoldo. O acordo está fechado. Está aqui. Pronto. É isso aí. Pronto, está fechado. De acordo fechado nacionalmente. Pode tá certo. Maravilha. Parabéns. Muito parabéns. bom. E essa questão do ESG, né, assim, claramente 2 pontos, que é a governança e a questão social, eles estão descritos nas normas cooperativistas, né?
E aí a gente tem um outro que não está, que é o ambiental, mas que já há algum tempo a sociedade vem reagindo de uma forma bem dura, né? Para que a gente fique atento a isso. Então, eu acho que quando a gente fala em governança, lógico que isso se moderniza e isso evolui a cada dia, mas a gente tem a estrutura cooperativista montada para isso, né? Montada para transparência. A transparência é um dos nossos pilares, né? Do cooperativismo. E participação democrática, a formatação dos conselhos, diretoria, conselho de administração, conselho fiscal, um vigiando o outro, quer dizer, isso tudo está lá descrito muito claramente para a gente. Com relação à área social, né, nada mais social do que a ação de uma cooperativa, né, no sentido de distribuir riqueza, de distribuir valores. Se a gente for olhar para essa questão, a gente pode pegar, por exemplo, informações da agência, que a gente pega uma operadora odontológica não cooperativa para uma operadora odontológica cooperativa, né? Se a gente for falar em sinistro, essa palavra que é tão ruim assim, mas sinistro, na verdade, significa o valor que o dentista recebe, né? Aquilo que o dentista recebe é considerado sinistro. Se a gente for falar da comparação entre uma operadora odontológica cooperativa e uma não cooperativa, nós estamos falando de sinistro na não cooperativa de 40%, tá? E nós estamos falando de uma odontológica na ordem de 60%. Isso quer dizer que a cada R$100 recebidos por uma operadora, né, não cooperativa, ela repassa 40 para o dentista. E numa cooperativa, a cada 100 ela repassa 60. Isso significa dizer que no mercado de alguns bilhões de reais, né, a cada bilhão, a estrutura cooperativa, a cada bilhão de receita, a estrutura cooperativa repassa 200 milhões a mais para o dentista. Isso é um tratamento social ao nosso negócio, né? Além da responsabilidade com a sociedade e etc., né? da capacitação das pessoas que estão no entorno da gente, e isso vem há muito tempo no cooperativismo. Então, assim, quando a gente fala de ESG, parece que é um olhar mais assim, vamos acordar para isso, para uma coisa que as cooperativas já faziam antes, né? É lógico que agora vem com uma outra roupagem, né? Com matriz de materialidade, temos que levantar quais são as áreas de risco, o que nós podemos fazer para mitigar, ou então para potencializar as rotinas nossas, mas eu acredito que vem num momento em que a humanidade está repensando o seu papel, né, a sua forma de consumo, a sua forma de olhar para a vida, e eu acho que tudo isso tem muito a ver com o cooperativismo, né? Eu acho que é isso, é poder produzir mudanças e entregar isso à população, né? Eu acho que isso é... O ESG está no nosso DNA, né, Zé? É o DNA mesmo. Está no nosso DNA, né? O ESG já está no DNA do cooperativismo, né? Já nasce. Está no DNA, é isso aí. Então, está no DNA. Zé Alves, eu acho que você fechou... escrito nos princípios, né? Você fechou brilhantemente essa discussão aqui. Ela é muito gostosa. Eu acho que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui horas e horas falando isso, né? Porque é um tema que acho que é apaixonante para todos nós. E eu queria finalizar esse nosso encontro aqui pedindo para vocês resumirem em uma palavra só o que é a dica de ouro para o dentista cooperado hoje em dia. Qual seria para vocês essa palavra-chave para o dentista que está inserido na cooperativa, está pertencendo a todo esse ambiente que nós discutimos aqui hoje, para ele se sentir, vamos dizer assim, feliz e comprometido com o negócio? Confiança. Bacana. União. Você, Zé Alves? Participação.
Bacana, muito legal. Se unir as três, deu Uniodonto. Deu Uniodonto, é isso aí. E muito legal. E é importante a gente ouvir os experientes também, isso enriquece a gente tem que saber ouvir, ver a história, porque os cabelos brancos dizem muito para nós. Isso é importante. Ou isso a é ausência importante. deles, né? Também. Muito bacana. Eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês, José Luiz, José Alves, Borim, né, e colocar que nós estamos sempre à disposição do cooperado aí para tudo que ele precisar na nossa cooperativa. Muito obrigado. Eu agradeço, André. Obrigado, viu? Obrigado, Zé. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, viu? Um abraço para vocês. Bacana. Muito obrigado.